sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cast. Eu sou o Luciano Souza e esse episódio, eu acho que é o 73, 70, sei lá. Já tô perdido. Mas já é tanto, né? Aqui. Não, mas eu acho que é o 73, episódio 73. Antes da gente iniciar aquele bate-papo, queria agradecer a audiência do Em Questão. Você que está nos assistindo, que se inscreveu no canal, que curtiu e compartilhou, muito obrigado. E você que vai nos assistir. Galera, a gente tem 2.000 curtidas, 3.000 curtidas. Se inscreva no canal. Não só curta, se inscreva no canal. Aí curta, compartilha, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão, tá? Queria agradecer os apoiadores. Mundo da Troca, a gente tem o Mundo da Troca aí, é um site sensacional. Você compra lá, como você pode trocar, você pode colocar lá o que você... Bom, eu tenho um item em casa que eu acho que eu não quero mais, vou colocar lá para deixar para troca. Aí você pode bater papo, é o Mundo da Troca. É sensacional esse aplicativo. A gente tem a LTS representada pelo Anderson Amaral, síndico profissional, a Fast For You, o mercado, né, de condomínio autônomo, melhor mercado de condomínio autônomo, G5M, Enzino Bomba, CEAP Segurança e Serviço, Premier Piscina, LD Tech Desentupidora, Casa de Bomba São Paulo, Migrate Soluções e Parcial Imóveis, Esperança Animal, você que tem um cachorrinho, você que quer um cachorrinho, quer adotar, Esperança Animal, Bela Telha, você que quer fazer uma área de lazer com churrasqueira para receber os seus amigos, familiar, vá no Bela Telha. Laquiato Pet Store, você que quer cuidar do seu animalzinho, pet, né? Tirar o estresse dele, vai lá na Laquiato Pet Store. A Schneider, que é uma empresa de segurança, e falar do Conexão Day, se a posição puder colocar o vídeo, né? Conexão Day acabou ontem, Anderson. Putz, que pena, hein? Cara, eu tive a oportunidade de chegar lá na hora do almoço, participar um pouquinho. Né? Isso aí é muito legal. Eu achava que o Em Questão não estava chegando nesse nível aí. E aí, uma surpresa. É, né? Eu só faltei dar autógrafo lá, então. E aí sim, você tá ficando famoso. Esse foi o programa do Conexão Galera, Day ontem, Márcio da Cliente. Hoje nós estamos Muito aqui legal. no Conexão Day, segunda edição. Um espaço muito bacana que foi criado aí pela NPD para discutirmos a respeito da experiência, sucesso do cliente, mais focado ali talvez dia na da conexão que eles falam, né? Esse é o Bruno Terbit, uma galera lá deu palestra, tava o Márcio, tava o Matuque, só gente da alta, hein, tava nos condomínios. o pessoal da CEL, então tinha uma galera, incorporadora, engenheiros, síndicos, Fast For You teve lá. Olha que bom, hein? Foi sensacional. Sensacional. É. Isso é muito Falar legal, que né? acabou e a gente quer o próximo, logo a gente vai ter a Adriana D'Alonso falando. Putz, isso é muito importante. Da conexão e falando de como foi o evento. E os novos desafios que vão vir por aí, né? José Elaino, cara, acabou. Feito o evento, não deu para participar, foi uma coisa muito rápida, ele até esqueceu de chamar a gente para participar. Ele levou as crianças. Mas isso é muito legal, né? E ele quer trazer um novo evento pra gente e fazer uma divulgação legal. Vamos fazer, apoiar sempre, né? E o pessoal que se identificou e doou, a gente agradece, tá? Foi muito legal, ele vai trazer aí os vídeos e a gente vai passar aqui, que são crianças que nunca foram no McDonald's. Muito sensacional. É impressionante, mas é uma realidade, infelizmente. E acabou. Hoje, cara, pra gente poder bater aquele bate-papo, vida de condomínio, né? Vida de síndico, vida de loucura. Que doideira. Nós falamos que síndico e o condomínio, esse mundo é um mundo muito louco. Todo dia tem uns doidos aí. Se a produção puder colocar o logo já dessa pessoa que tá aqui na tela corajosa, e deixar lá pra nós. Corajosa. A gente tá com a Débora Reis. Seja bem-vindo, Débora. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, meninos. Não precisa ficar com vergonha. Não. Se falar besteira, a gente põe o né? pi. Não tem problema. Olá. Débora, conta pra nós a sua história, como começou, como você entrou nesse mundo louco de condomínio. Bota doido nisso. Bota doido. Nos bastidores falamos, né? Só quem é louco pra assumir condomínios. É aquela mesma história. Comecei no meu. Há 10 anos atrás, depois de ver muitos problemas não resolvidos no meu condomínio, coisas básicas como portão que sempre estava quebrado, interfone que muitas vezes não funcionava, portão de veículos que às vezes parava e aí a gente tinha que descer na chuva, puxar porque estava no manual. Muro com problema, inclusive por conta de árvores muito grandes e que já estavam oferecendo risco, né, para o condomínio.
Então, na época, junto com outros moradores, tentamos uma conversa, né, com o síndico da época para entender quais eram as dificuldades, se precisava de algum tipo de apoio, de ajuda, porque quase nunca tinha assembleia. E quando acontecia, era pau. Eu tô falando de um condomínio pequeno, de 32 unidades, mas era pau, né? E aí não tivemos respostas, né? E uma pessoa se interessou em assumir o cargo de síndico, aí montamos uma campanha. Na época eu não estava tão disponível, eu trabalhava para um grande banco e viajava muito, então minha vida era muito corrida, mas eu me coloquei à disposição como subsíndica, então tudo começou aí. E pouco tempo depois, essa pessoa foi eleita e pouco tempo depois ela acabou saindo do condomínio por questões pessoais. Ele vendeu o apartamento e aí nós pensamos, poxa vida, agora que a coisa estava andando, que nós havíamos conseguido apresentar alguns resultados, o que fazer? Bom, vou tentar assumir. Então, montei uma apresentação de tudo que havia sido feito, né, naquela gestão e qual que era o plano, né, dali para frente. E aí fui eleita, né? Vendi a ideia para os condôminos, eles gostaram muito e seguimos em frente. Nossa. Neste condomínio fiquei 8 anos. Uau. 4 mandatos. Fiquei grávida. Então hoje eu tenho o Arthur, de 10 anos, e ele vivenciou toda essa trajetória comigo, né? No dia a dia, muitas vezes no colo, porque eu era síndica moradora. Ele falava que era um mini síndico? Os moradores, né? Até hoje, muitas vezes eu levo, ele me acompanha em eventos porque ele gosta. E as pessoas perguntam, e aí, você vai ser engenheiro, arquiteto, você já síndico? Tá doutrinando o filho para essa vida doida. Na verdade, não, mas de repente para morar em condomínio. Então ele já vai saber qual que é o caminho das pedras ali para viver bem em condomínios, né? Então, começou aí. Vendo que o mercado tinha espaço para esse profissional e que naquela ocasião já havia muita carência, né? Porque eu na mesma rua tinha outros condomínios, busquei ajuda também de outros síndicos moradores assim como eu, para tentar de repente ver o que tinha diferente dos outros condomínios para conseguir implantar no meu, e não encontrei. Era mais precário do que o que eu, né, administrava. Então busquei cursos. Na época tinha muitas palestras no YouTube e fui buscando informação até que eu cheguei em cursos. Falei, peraí, eu vou estudar sobre isso. E foi em um vídeo do Márcio, que eu assisti, que me deixou em choque quando ele disse, o síndico, ele é responsável legal pelo condomínio. Ele assume civil criminalmente. A pessoa caiu, cortou o dedo, o síndico quem responde. E aí que comecei a levar realmente a coisa a séria. Isso daí eu tinha passado do meu primeiro mandato. Então, estudei bastante, fui atrás de informação e livros e pessoas que, de repente, poderiam me ajudar, advogados, engenheiros, todas as pessoas que eu achei que pudessem me ajudar, fui atrás da informação. E aí, vendo essa oportunidade no mercado, fiz novos cursos e aí assumi meu primeiro condomínio, inclusive foi um condomínio popular. Uau! Condomínio popular. Minha casa... Minha vida. Minha vida, gente. Minha casa, minha vida. E a realidade foi muito triste porque é um condomínio totalmente detonado. Então, um condomínio novo, de 3 anos, era um síndico profissional, anterior a mim, mas o cara não entregou o que tinha que fazer, né? Não, mas você falando isso, a gente sempre fala, o Anderson... Ele colocou literalmente uma frase dentro desses condomínios que é você pegar o condomínio na UTI. Sim. E a gente tem duas situações aí, porque eu fui questionado esses dias atrás, que o condomínio quando está na UTI é literalmente a culpa só do síndico. Nem toda a culpa é do síndico. Às vezes o cara tá lá tentando. Tem condomínio que a gente não aceitou trabalhar. Porque a gente viu o histórico do condomínio. 5 síndicos passou, Sim. 6 administradora, advogado não fica no condomínio, por quê? Porque o morador acha que ele pode colocar os amigos dele lá. Exato. Entender? Então isso é ruim. Então a gente tem essa situação. Lógico que tem a situação que o síndico deixa acontecer, como tem a situação que o morador também não tá nem aí. Ele acha que o negócio ele pode colocar o amigo dele para trabalhar lá.
né? É o cara que compra o apartamento, diz que é o sonho dele, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil o sonho do brasileiro é ter a casa própria. E aí a pessoa tem todo aquele tempo de financiamento, né? Que paga com custo enorme, com todo um sacrifício. Mas ele é negligente. Não participa das assembleias. Tem que participar das assembleias. Porque a assembleia do meu condomínio é chata. Tá, então tente dar algum feedback para o seu síndico de como que poderia ser as reuniões, né? Porque a reunião é muito demorada, mas por que é demorada? Será que a pauta é muito longa? Converse com o seu conselho, converse com o síndico, entendeu? Para poder tentar entender e ajudar. Porque o condomínio é uma engrenagem, gente. Não adianta falar, porque eu tenho super síndico, que ele é tantas estrelas, porque ele aparece em vários podcasts, porque ele aparece nas mídias, né, na TV. Não adianta Não adianta se o morador não tiver engajado. Então, é o seu patrimônio, é o seu investimento, então tem que colaborar. E a respeito de cachorro, de criança, de garagem, poxa vida, o meu síndico pegou no meu pé, né? Eu escuto isso às vezes. Poxa vida, Débora, você tá pegando no meu pé porque eu deixei o carro torto. Você não vê que o meu carro é grande, pessoal? Dá uma olhadinha antes de comprar a unidade e veja se o seu mega carro é compatível com a vaga da sua garagem. Entendeu? Você tem que comprar o carro compatível com a garagem. Então, não adianta você ter uma vaga pro tamanho de um carro comum, popular, e você colocar o mega carro. De repente, colocar a van escolar da tua atividade aí. Não pode. Condomínio, as pessoas têm que entender o seguinte. Não dá pra gente ter um comportamento como se morasse numa casa. Já morei muitos anos em condomínio. E hoje eu moro numa casa, né? Tem umas questões pessoais da minha família. Minha mãe adoeceu, eu tive que morar muito próximo da casa dela. E não tem apartamentos. O melhor foi uma casa. Mas eu tenho meu apartamento hoje que nós temos, está alugado. Mas, nessa casa, eu tenho um vizinho ao lado que, às vezes, ele ultrapassa o limite do barulho. Mas ainda é uma casa, a gente tenta ali aceitar, né? Agora, apartamento, a gente tem que ter um comportamento diferente. Primeiro, porque tem um regulamento. Segundo, senão você surta. Você surta. Você não consegue viver. Então, a questão das crianças, pessoal, criança. Eu sou mãe. Então, vocês também têm crianças. E muitas vezes, não sei se por falta de informação ou por achar confortável. Comodismo. Tô lá no WhatsApp, tô lá no Instagram, tô lá vendo o YouTube, abro a porta do apartamento e libero meu filho para a área comum. Errado. Se acontece qualquer fatalidade com o seu filho, saiba que a polícia vai querer saber onde é que você, pai, estava. Não é o funcionário do condomínio, não é o síndico quem tem que cuidar da tua criança. Porque, Débora, você é grossa. Não. Tô até falando com jeito. É esse diálogo que a gente tem com os pais, que a gente chama, a gente manda comunicado, com desenho e vídeo, e faz reunião. E mesmo assim, os pais deixam os filhos. Eu já passei por isso. Eu, Anderson, constantemente a gente passa por essa situação. Eu tive um caso de que eu notifiquei uma pessoa com cachorro. Depois tinha notificado crianças largadas no condomínio. E aí, aquele grupão bonito, né? A pessoa se sentiu ofendida, falou, colocou no grupo que eu não gostava de criança e que eu não gostava de cachorro. Mas ela não colocou o que o cachorro dela fez e ela largou lá. E aí a outra pessoa que reclamou não colocou que largou o filho de 4 anos sozinha no condomínio. Sim. Então, você imagina a situação, o absurdo que as pessoas se colocam, né? Porque aí quando você vai falar assim, eu sou da seguinte opinião, se você der brecha para poder falar, eu vou expor. Porque se você deu a liberdade, você tá literalmente, você vai ser cobrado por aquilo que você fala. Então, é ruim isso. Então, o que a gente sempre tenta fazer? Uma coisa, tipo, de amigável, tentar resolver de uma forma legal, tentar não ser uma pessoa... Eu falo que com todos os síndicos isso não acontece. Não tem um síndico que fala assim pra mim assim, não, comigo criança não fica largada no... Mentira. Não tem essa. Todos os condomínios têm. E a gente sabe que cachorro onde vai faz as coisas. O problema é quando o morador é folgado, ele leva o cachorro dele lá e arruma desculpa. Esse é o maior problema. E as pessoas acham assim, porque eu pago aqui...
O quintal do condomínio não é seu. Exato. Ele Você acha entendeu? que é a extensão da casa dele e que as regras dele é o que vale. E errado. E o pior de tudo isso é a frase: eu pago o condomínio. Eu te pago, eu pago o seu salário. Não, essa do pago do salário é outra coisa. Não, e a outra é: você é meu empregado. O William mandou a camiseta pra mim, escrito lá, Mandou, como eu pago síndico o seu condomínio. revoltado. Né? Barato. Mas esse é um problema tão comum e parece que não há o que fazer. E o problema de que o síndico, para ter muito síndico, ele abre mão do que é o regimento e a convenção para ter sossego. E aqui o que nós falamos é o seguinte, e muita gente, né, nos taxa, principalmente a mim. Eu falo assim: eu não vou dizer para você o que você quer ouvir. Eu vou te falar o que é a verdade, o que é. Sim. Eu não sou político, eu tenho que falar a realidade. E esse problema da realidade acaba criando aqueles desgaste, caos, sim. né? Sim, exatamente. Mas a pergunta que eu costumo fazer: você sabe que existe o regulamento interno, mas quem aprovou? Sim. Já assumiu o condomínio com este regulamento. Então, a lei diz: síndico, você precisa colocar em prática tudo que está na convenção e no regulamento interno. E falando do grupão, muitas vezes são aquelas pessoas que nunca leram o Código Civil, nunca leram, não colocaram em prática nada do que está na convenção, por exemplo. Então, ele quer cobrar o síndico de algo que ele nem fez a leitura. Não, e o pior, e o bendito Google. Que eles vão no Google enfiar lei que não tem nada a ver para condomínio. Eu queria ir além mais, uma coisa bem legal, acho que vocês vão concordar comigo, quando as pessoas perguntam pra gente assim: vamos atualizar o regimento interno. Eu falei: vamos piorar o regimento interno, não é atualizar. É piorar. Piorar quer dizer é colocar leis mais duras, colocar regras mais duras, não tem essa de melhorar. Porque as pessoas que quando falam de melhorar, ela quer uma brecha. Ela quer afrouxar o regulamento interno. Ela quer uma brecha. Mas você concorda que se todos tivessem um comportamento razoável, não precisava endurecer tanto o regulamento interno? Não. Você sabe o seguinte: você tem um pet. Ele é um ser vivo. Naturalmente come, bebe e... defeca. Dentro da sua casa você não recolhe? Por que que você solta o seu pet na área comum, usa o seu celular, conversa e deixa o cachorro fora do seu campo de visão? Errado. Trabalhador de condomínio não é obrigado a recolher a sujeira do seu pet, morador. Tenha essa consciência. Eu valorizo muito os trabalhadores dos condomínios, porque sem ele, a gestão do síndico não é uma gestão de sucesso. Não, e não tem como. Não tem como. Ninguém vive num condomínio sem limpeza, sem o controlador de acesso, sem o ronda. Não dá pra gente viver sem esse tipo de pessoa trabalhando. E outra coisa, os benefícios que são dados, que são os mínimos, acho que o morador não deveria nem reclamar. Nem reclamar. Café da manhã, com pãozinho, manteiga. Sim. Isso eu acho que é obrigação. É falta de humanidade a pessoa que reclama quando o condomínio tem essa iniciativa de prestar esse carinho. E ainda mais quando não sai do bolso do próprio condomínio. Exatamente. E uma outra questão, pensando na NR1, no bem-estar do trabalhador, né, da questão emocional, do cuidado que o condomínio tem que ter, porque o condomínio é responsável por criar um ambiente decente para aquele trabalhador conseguir prestar os serviços dele. Porque muitas vezes a gente sabe que o trabalhador, como um auxiliar de limpeza, como um porteiro, né, a remuneração dele não é nem questão de que não teve oportunidade ou não. Às vezes o cara gosta de ser controlador de acesso, ele gosta de ter esse contato com pessoas. E essa é uma oportunidade de trabalho que às vezes dá esse retorno para ele, né? Então, poxa vida, a questão da dignidade, a questão do respeito. A gente tem visto muito, né, nas mídias, o tratamento que essas pessoas recebem. A moradora que vai retirar a encomenda
Na portaria, muitas vezes ela já vem com algum problema pessoal do trabalho, desconta nesse trabalhador. Gente, vocês não sabem o mal que vocês causam a esse tipo de pessoa. Pegando o gancho, e nisso nós somos muito duros. Eu sou muito duro. Quando eu descubro que o morador, ele ofendeu o colaborador, tratou ele de uma coisa que não se trata nem um cachorro vira-lata, eu aplico a pena máxima que tem no regulamento. Deve ser feito. Ponto final e acabou. A sua opinião, porque infelizmente isso, eu falo assim, é uma patologia. Isso é uma doença. Porque isso não tem nem a ver com condomínios de alto, médio, baixo. Não. Isso vem do ser humano. Sim. Ele acha, porque ele paga, ele pode falar o que bem entende. Isso é gravíssimo. E olha que nós temos caso de morador que lembrou o tom da pele do colaborador e fez... Nossa, eu só não bati no cara porque o pessoal falou, calma. Eu falei, não, vai todo mundo pra delegacia. Você está exagerando. Não. Então, qual que é a sua postura? E até mesmo para todos os síndicos que estão nos vendo, porque isso cria dentro, né, Luciano, os grupinhos que falam, lá, ele está me perseguindo. Ele fala, perseguindo por quê? Porque você maltrata quase todos os dias? E eu ainda falo assim, vocês sabem o que é dolo moral? Vocês sabem o que isso vai ocasionar pro morador, porque vai ter que pagar a indenização. Sim. O que você acha desse tipo de gente? Diariamente eu procuro sempre trabalhar a comunicação no condomínio, tá? Porque algumas pessoas a gente percebe que é por ignorância, falta de conhecimento. Então a minha parte eu faço, né? De transmitir para aquele cara o jeito que ele tem que se comportar no condomínio. Então a gente vai trabalhando vários temas no decorrer do ano, justamente para a gente evitar esse tipo de situação. Mas quando isso acontece, gente, é indiscutível. Entendeu? A gente tem que aplicar as penalidades que estão ao alcance do síndico. A gente não pode ser negligente e engavetar esse tipo de situação. Porque vai tomando uma proporção e sem contar que aquele ambiente fica desvalorizado. Imagina só, você chegar num condomínio, comprar uma unidade, ou que seja, alugar uma unidade e você morar num ambiente que não é saudável. Hostil, tóxico, né? É muito ruim isso. Sim. E a gente tem que tratar com seriedade, a gente não pode engavetar esse tipo de situação. Inclusive, hoje nós temos aí muitos casos de autismo, né? TDAH, e as pessoas estão intolerantes, inclusive com pessoas nesse sentido, com crianças assim. Eu vou mais além. Eu, por ter filhos hoje, para mim no início foi muito difícil de abordar quando eu recebi uma reclamação de um morador que em cima ele não aguentava mais aquela criança correndo pelo apartamento. E aí na hora de abordar o pai dessa criança, de você ouvir o pai falar assim, pô, é uma criança, você quer que eu faça o quê? E hoje eu tendo filho, eu consigo abordar ele e falar assim, cara, educação é agora, não é amanhã, é agora. O cara não vai acompanhar o crescimento do seu filho correndo, não. Ele não é obrigado. Sim. Você entendeu? Eu acho que as pessoas perderam um pouco da noção do que é educação. Porque... Tá muito solto. Tá. Eu vou te falar e perder a noção de interpretação. Eu tenho um caso, eu não posso citar nomes aqui, que ela até assiste a gente e não é nem desmerecendo a informação que ela recebeu e a forma que ela conduziu. Tem uma pessoa no condomínio da gente que a criança tem autismo e ela foi no médico, levou a criança no médico, o médico falou para ela assim, você tem que começar aos poucos dar autonomia para essa criança. Mas eu acho que ela não ela entendeu. Soltou o filho. Sim. Ela soltou o filho. Na área comum, deixou. Largou ela. O moleque desce sozinho. Não pode. Você entendeu? Aí você vê que as crianças em si não entendem. Não. O pai, as crianças que estão lá. E eu vou mais além ainda. Eu gostaria de lembrar os advogados que fazem a convenção dentro do regimento, começar a tirar esse negócio de criança de 12 anos, pode ficar solta no condomínio. Pode usar a piscina. Não Isso tem maturidade. É perigoso demais. Sim. É perigoso demais. Porque, assim, querendo ou não, o condomínio está assumindo uma responsabilidade. Que não é porque dele. Tem uma lei. Você entendeu? Então, tem que acabar com isso. Sabe o que tem que vir no regimento?
crianças acompanhadas dos pais. Sempre. Acabou. Sempre. A gente vê várias situações envolvendo elevadores. Gente, criança não tem noção do A gente perigo. colocou vídeo de criança mijando no painel do elevador. Xixi, apertando todos os botões E quando ao dá, mesmo tempo. E quando dá o sinistro? O que fazer? Não, nós tivemos aqui no programa anterior, Conselho Tutelar, e eu falei, eu tive um sinistro. E às vezes as pessoas falam assim, o síndico é duro, tal. Não, o síndico é ser humano. Então, e nós que temos filho, como eu vou dizer para os pais que o filho não se sabe como, entrou no elevador, o elevador parou no meio fio, na metade, a criança foi descer e ela caiu dentro do poço e faleceu. Como fazer isso? E o pior, né? O condomínio é culpado. E, né, Luciano, fala assim, nós não somos culpados, nós estamos falando. E o duro que o Luciano lembra muito, e nós também lembramos, gente, existe uma coisa chamada ECA. Exatamente, era o ponto que eu ia tocar agora. Sim. E assim, nós tentamos fazer essa conversa. E falamos muito, falei, se nós tivéssemos realmente ter que fazer o que determina, eu ia estar com um botão automático de conselho tutelar toda hora nos condomínios. Parece que muitos pais não levam a sério, gente. É aquela sensação, eu tenho a sensação que as pessoas, elas subestimam o perigo. Infelizmente. Eu vou falar que é assim, a pessoa acha que nunca vai acontecer com ela. Exato. Entendeu? Nunca aconteceu. Não vai acontecer. É assim, a gente viveu, eu sou dos anos 80, então a gente viveu uma época boa. Ficava na rua. Sim. Era 10h30, minha mãe tava gritando, você vai subir, tava na porta de casa com um monte de molecada. Eu sei que os tempos mudaram, né? Hoje tá difícil, você não vê mais esse tipo de coisa, a não ser em comunidade. Sim. Né? Você vê em comunidade que a molecada fica bastante na rua, brinca. E, cara, os pais, eles perderam, na verdade, eles esqueceram que eles foram criança. E assim, é uma época totalmente diferente. Eu tenho um filho, eu não vou deixar de acompanhar minha filha em nada. Os riscos, né, que as pessoas a sociedade mudaram. Você vê que em condomínio, é até absurdo eu falar aqui que os pais não olham, largam a criança com o celular lá embaixo, a criança tá vendo vídeo pornô. A criança tá conversando com estranho no celular. Conversando com estranho, frequentando apartamento de pessoas estranhas. E o pior que o condomínio... é um lugar seguro? Não. Aspas. Não. Ninguém conhece verdadeiramente o seu vizinho. Exatamente. E... a culpa é do condomínio? Não. Nem nós conhecemos verdadeiramente, né? Tem vários casos que pessoas, elas têm patologias. Olha quantas e quantas pessoas, elas se atiram pela janela, cometem coisas absurdas, né? Assim, e aí tudo vem com as frases: eu pago o condomínio, você não faz o seu trabalho. Quer dizer, e tudo na verdade que o condomínio, nós sabemos que as pessoas, né, compram os apartamentos para ter a sensação de segurança. Perfeito. E entregar para o síndico a questão a responsabilidade. Que é transferir uma responsabilidade que na não verdade é dele. Exatamente. Não, do morador. Não é do síndico. É do e morador. nem do condomínio. Não, é dele. Você quer ver? Receber a mensagem assim: Ô Luciano, por favor, eu gostaria de saber o que vai ser feito. Meu filho apanhou lá embaixo. Seu filho apanhou? Você estava onde que seu filho apanhou lá embaixo? Não vai ser feito nada. Você vai lá, procura o pai da criança e conversa com o pai da criança. Sim. Você entendeu? Então, essa responsabilidade é absurda. A gente fala, a gente está sempre falando, criança solta no condomínio traz transtorno pra gente, porque você acaba tendo que ser, querendo ou não, você acaba sendo um pouquinho babá, né? E traz um transtorno, cara, que é uma coisa que você fica preocupado, você não sabe o que pode acontecer. De transtorno também, às vezes o próprio pai, ele quer quer dar mais autonomia, dar mais responsabilidade para o filho, só que ele não ensina como descartar o lixo, por exemplo,
né? Olha, tem o depósito de lixo, abre a porta direitinho. Vou com meu filho ensinar, ó, coloquei aqui que tem que ser. Eu tenho uns cara de pau. Eu tenho umas crianças cara de pau. Eu falei Deixa aqui, na porta, né? Eu vou falar, é Na engraçado. escada de incêndio. Você falando isso aí, Um dia um morador ligou pra mim, poxa, Luciana, aqui tá virando uma vergonha. Mandou uma foto pra mim lá na escada de incêndio. Sempre na escada de incêndio tem aquele lugarzinho do cadeirante. Tava lá, aquele monte de lixo. Aí eu falei pro zelador, vai lá, pega o lixo, abre aquela porcaria. Eu sei que vai estar fedido aquilo lá, mas vamos ver se a gente acha alguma coisa. Alguma carta. Achei uma carta, fui lá e pum, notifiquei o morador da carta, né? Daqui a pouco o mesmo morador me liga. Eu te falo do lixo e você me notifica? Aí eu falei, é você? Eu falei, o lixo tava, a carta tá acionando. Aí, calma aí. O filho. Ô, moleque, onde você levou o lixo? Ai, pai, eu deixei ali, eu esqueci. Falta de orientação. E se isso não é feito na infância, o cara cresce fazendo adolescente, isso. É preguiça. Esse foi preguiça, é caso de preguiça. Achando que ninguém ia descobrir. Ô, Luciano, obrigado, eu vou resolver aqui. Nem imaginava que a prova do crime estava dentro da sacolinha de lixo dele. Agora, você falando desse assunto, esses assuntos de lixo, de problema, cara, eu vou falar pra você que eu tenho vergonha de algumas pessoas. Não é só lixo. O cara com preguiça de levar o cachorro, leva na escada de emergência. É uma pena, mas acontece. E sabe o que é pior ainda? Quando você expõe isso, você não consegue colocar quem que é. Você expõe pro morador, aí você escuta o morador assim, vamos colocar câmera. Galera, vocês viajam na maionese. Não tem como fazer isso. É uma questão comportamental. Se a pessoa entender que dentro do apartamento dele o cachorro fez xixi, ele recolhe o tapetinho ou toma providência de repente passar um pano, por que não na área comum? É questão dos bons modos mesmo que as pessoas esqueceram, né? De princípios que as pessoas não têm. Parece que foi engavetado, saiu fora de moda, né? Não, na verdade é o quê? Eu pago o condomínio. E em toda a assembleia, pelo menos eu sou muito duro com essas questões, eu sempre falo, aonde está escrito que você pode fazer? Aonde está escrito que você tem autorização, que você é dono do apartamento, você pode ofender o colaborador, você pode ofender o prestador, você pode, não tô nem aí, né? E uma coisa que nós escutamos muito, eu acho que acredito que você escuta também, principalmente quando vem orçamentária. Aí, aqui no Morumbi. Sim, escuto muito. Aí, uma coisa que eu falo muito, eu falei, a questão do valor do seu condomínio não é seu endereço. Você faz o valor do condomínio. Sim. Se a sua população, né? E aí, vamos ver se nós estamos certo. Se a sua população, ela tem zelo pelo condomínio, esse condomínio é baixo. Agora, se ela for aquele botão do não tô nem aí, aí vai ser caro. E outra coisa, o síndico tem muita cobrança, eu acho que você passa também por isso, de alegar assim, fez multa. Você me trouxe a prova. Porque assim, eu não vou fazer multa sem prova. Porque é um risco pro condomínio, né? Eu tenho o cara ligando pra mim 2 horas da manhã. O cara tentou ser educado e no final foi mal educado. De falar pra mim, cara, eu tô ouvindo um barulho aqui, tá absurdo, tá me atrapalhando, são mais de 10 horas da noite, mas eu não vou levantar da minha cama só pra verificar e trazer pra você notificar. Eu acho que já é demais. Falou desse jeito. Eu falei, eu tô educado. Amigão, boa noite, tudo bem? Quero ser educado com você, não quero ser mal educado. Mas se você não tem vontade nenhuma de levantar da sua cama para verificar, eu não vou sair do meu apartamento. Eu não vou sair da minha casa para ir aí só para verificar. Quem é incomodado é você. O ônus da prova cabe quem acusa. Mas pensando em relações humanas, a pessoa se sente incomodada pelo barulho, que é o exemplo que você está dando. Ele tem coragem de falar para o síndico, mas de repente numa conversa de elevador informal, ele não consegue falar com o vizinho. Não, eu tenho muito disso. Converse com o seu vizinho, ele não é o seu inimigo, ele só vira o seu inimigo se você não tiver uma comunicação decente. Já for com o pé no peito, né, com aquela arrogância. Converse, né, coloque a sua situação. Eu já tive casos de moradores que de repente tiveram algum problema de saúde ou até mesmo pós-cirurgia e precisa de repouso. E aí aconteceu do andar de cima ter ali, de repente, uma situação um pouco fora do normal, um pouco mais barulhenta,
Poxa vida, joga no grupo, não gosta do grupão? Para falar mal da gestão, coloca lá, pessoal, eu tô com uma situação assim, acabei de fazer uma cirurgia, ou então estou com uma crise de enxaqueca, né? Por favor, eu peço gentileza para colaborar. E as pessoas têm o entendimento errado em relação ao barulho. Aí até as 22 horas eu posso tocar o terror. Errado. Os barulhos que fazem parte do uso da coisa, do uso do imóvel, ok. Liquidificador, máquina de lavar, acho que no decorrer do dia é aceitável, né? Porque faz parte da nossa vivência. A gente precisa, né, do dia a dia, da rotina. Agora, barulhos, como de repente o cara tem uma esteira dentro de casa, aí ele corre o dia inteiro. Corre dia, à tarde, à noite. Sim. Né? Tem uma bateria. Às vezes a pessoa tem instrumento musical dentro de casa. Sim, lembrei dela que ela falou, de um morador que a gente... O que a gente tenta facilitar? Tem locais, tem condomínios que quando o cara constrói as áreas de lazer separado, fora do ambiente de entrada do condomínio, do hall, fora dos apartamentos das unidades, você consegue colocar horários extremos para a pessoa usar a academia, né, usar os espaços. Você consegue até estender esses horários que estão no regimento interno. A gente tem um condomínio que a academia é Eu imagino. na torre. Aí é difícil. E aí, o que eu fiz? Cara, pessoal, dá pra gente poder colocar umas 5h30 para você usar a academia se os moradores não reclamar. Mas a regra no regimento é das 6 da manhã até as 10h30. Beleza. Aí foi feito. Daqui a pouco tava um cara entrando 4h40 da manhã. O outro entrando 5 horas da manhã. Aí um morador falou, Luciano, todo dia eu tô sendo acordado com o cara correndo na esteira. Aí você vai e manda um comunicado. Pessoal, a partir de hoje vai se voltar ao normal. Aí você vê um morador assim, eu pago condomínio e não tenho comodidade. Aí eu falei, você paga condomínio para ter comodidade. É comodidade. Mas você não paga para querer fazer do jeito que você quer. Existe regra. Vamos colocar a academia do lado do seu apartamento para ver se você vai gostar do cara estar 5 horas. Você tem que se colocar no lugar das pessoas. A comodidade que ele quer não está acima do direito do coletivo. Sim. Que é o que prevalece. Aconteceu uma coisa essa semana, e é bom até eu colocar. A gente está pintando o meu condomínio, estamos pintando, não estamos pintando os prédios, estamos pintando portaria, pintando os locais para poder deixar bonitinho para o final do ano, né? E aí eu caí na besteira de falar assim, vamos pintar, porque a portaria ela tem 2 faixas em cima da portaria. Eu falei, vamos pintar uma faixa de uma cor era verde, alguma coisa, e eu falei, eu vou tirar uma foto, tira uma foto e manda que eu vou mandar para os moradores. E aí eu falei assim, galera, eu sei que tem que colocar para aprovação, que é mudança de fachada e tal. Aí eu coloquei, pessoal, o que vocês acham? Aí o pessoal, pô, que bonito, tal, muda a frente. Porque a gente tem fase 1 e fase 2, então a gente tem 2 condomínios praticamente iguais. Então mudaria a portaria, ficaria a nossa entrada diferente. E aí eu falei, se ninguém reclamar, eu vou pintar a faixa. E aí coloco depois para votação e falo, vocês querem mudar? Só para ratificar. Um morador reclamou. É um morador que é aquele morador, a gente não sai na faísca, mas é aquele morador chato. Então ele falou, mano, pela convenção você não pode fazer isso. Aí eu, todo educado, falei, galera, me desculpa, vou repintar o edifício. Um morador me colocou aqui o que manda a convenção, o que manda o regimento interno, que eu não posso mudar a fachada, tô sempre cobrando você, mas eu coloquei na intenção de fazer a mudança. Não queria colocar para votação, porque a gente tá, mano, não precisa, pra mim não precisava. Coloquei, cara, começaram a querer caçar quem era o cara. E aí, eu acho que ele viu que, eu não sei, mas eu acho que ele percebeu que o negócio ia ficar feio, e aí ele se manifestou. E ele fez um projeto, ao invés dele me procurar no particular e fazer o projeto e mandar para mim e eu jogar no grupo, Sim. Porque a intenção, eu tenho que avisar os moradores. Eu acho que o síndico, se ele fizer alguma coisa errada e ver que dá para resolver, não tem problema do cara chegar lá no grupão, pessoal, me desculpa, eu fiz errado, se eu tiver que arcar com isso, eu vou arcar. Eu acho que é maturidade o normal, profissional, lógico. é isso. E posso falar para você, eles esperam isso. Sim. Você entendeu? Porque quando você faz errado, você tem aquele grupinho que ele tá sempre procurando um erro para poder colocar, expor poder você. apontar, ele quer te expor.
Mas quando você faz errado e você mesmo expõe, Nossa. cara, o cara fala assim, puta, não tem o que Desarma fazer. o Desarma o cara. Desarma o cara. Você entendeu? Exato. Então ele colocou. E o projeto dele ficou sensacional. Olha só, tá vendo? Você É o que eu entendeu? falei, o morador pode agregar. A gente tem muitos profissionais Ficou sensacional. nos condomínios. Então, além de morador, o cara às vezes tem uma empresa de pintura, de arquitetura, de engenharia, de decoração. Por que não colaborar? Né? É uma construção ali a várias conjunto. mãos, Agora, lógico. eu falo, o que não dá pra gente levar, e assim, aquela pessoa que passa... Eu tenho um morador assim que só falta passar o dedo no morador e falar assim, ó, você não lava sua blusa? Aí fica São difícil. aqueles radicais, né? São. Então, se a gente Caçando. avaliar mesmo... Eu passei um tempo na pandemia procurando estudos, cursos, materiais para poder assim, estudar um pouco mais o perfil humano. E cada pessoa ela tem um perfil comportamental. Isso me ajudou muito na comunicação. Isso é legal. Entender de que forma eu me comunico com aquele cara que ele é todo certinho. Todo Aquele metódico, cara né? metódico, que analisa números. Aquele cara que vê uma vírgula fora da linha. Então, você tem que ter uma comunicação diferente. Ah, você trata as pessoas de modo diferente? Não. O tratamento para os moradores é de acordo com o que tem lá na convenção e no regulamento. Mas a comunicação, para você transmitir aquilo que você quer realizar, muitas vezes no condomínio, a comunicação para essa pessoa tem que ser diferente. Né? Então, tem aquele cara que é mais tranquilão, que não liga muito, ele tem que ter a ciência do que está rolando no condomínio, mas você tem que ter uma comunicação também diferente com ele, né? Tem aqueles caras que são mais explosivos, você tem que falar. E se você for pé no peito também, gente, a gente vai pra delegacia toda semana. Ontem, no Conexão Day, o Eduardo Tebet, ele estava falando de comunicação. E ele estava falando até nesse negócio de entrega das unidades, né? Sim. Porque muitas das construtoras, a incorporadora acaba atrasando. E aí acaba tendo uma falha de comunicação. E ele sempre fala de antecipação. Antecipação, eu trabalho assim. Você antecipar a falha. E ele falou que uma coisa que é verdade, e isso funciona. A frustração, ela vai ser naquele momento. E você antecipando a falha e ainda conseguindo, nessa antecipação, né? conduzir e falar assim, ó, vai durar 3 meses. E no segundo mês você entregar o empreendimento... Vai gerar aquela satisfação. De dizer... E não a frustração. De dizer que eu fui avisado. Exatamente. De dizer que a construtora teve aquela empatia, aquela sensibilidade de falar. E aí ele foi questionado de falar como fazer isso com o morador. Né? Que não lê cartaz, que não tá no grupo, que não tá não sei o que lá. E ele falou assim, a comunicação, ela é, dentro do condomínio, ela é uma comunicação universal. O mesmo texto que eu tenho aqui, vou colocar ele num papel e espalhar ele pelo condomínio. Você vai ter gente que não viu. Ainda vai ter. O mesmo texto eu vou colocar ele para ler no WhatsApp. Vai ter gente que não viu. Não vai ter gente Você pode que não mandar viu. áudio, vídeo, sempre vai ter. Eu vou colocar debaixo da porta e o cara fala, meu cachorro comeu. Isso é verdade. Então, aquele que não quiser ler, ele não vai ler. Mas a sua comunicação, ela tem que ser diferenciada para cada ambiente. Para cada ambiente. Falei para vocês que eu trabalho com uma síndica, a síndica Meire Andrade. De repente, em alguma oportunidade, ela pode estar aqui também. Ela aqui. Já fica o convite, né? Para contar a experiência dela, é muito bacana. E essa troca no dia a dia justamente faz com que a gente acabe adquirindo uma experiência maior, uma bagagem grande. Então, você falando a respeito da convenção, né? Essa semana nós recebemos um questionamento depois de um comunicado que eu enviei para os moradores. Então, um trabalho de jardinagem. Então, hoje o condomínio tem um dos condomínios que nós trabalhamos. Tem um canteiro lateral, da janela da sala da unidade, dá para ver esse canteiro. E não tem organização nenhuma de plantas. Aquela mudinha do apartamento, que não pode, viu, morador? Sabe aquele pé de abacate que você fez a mudinha com a intenção de arborizar? Então, o condomínio não pode receber esse tipo de planta. Mas a gente tem ali alguns casos porque é uma cultura deste condomínio. E a ideia ali é realmente organizar e não permitir mais que esse tipo de planta, ou essa, ou alguma outra espécie maior, pare nesse jardim
para evitar também que, de repente, o crescimento dela possa vir trazer algum risco para a torre. Na área, né? E aí, o jardineiro fez toda a roçada, ele arrancou, na verdade, todos os matos, porque era capim, aquele braquiara. Sim. Então, aquele capim que fica dessa altura, então. Com o objetivo de quê? Propor o plantio de uma grama com crescimento razoável, que não tenha muita manutenção, para não gerar custo também com essa manutenção, mas que dê um aspecto visual melhor. Então, isso acaba melhorando até o humor da pessoa que abre a janela de manhã e vai se deparar com outro tipo de jardim, né? Com outro tipo de visual. E aí, depois de ter mandado o comunicado que a nossa proposta, né, em assembleia e tudo mais, vai ser uma planta que chama amendoim de forração, que dá a florzinha amarela. Aquilo fica lindo. Então, é um plantio barato, a manutenção praticamente zero, né? Ela é rasteira. Ela é rasteira, ela vai encher e o condomínio não vai ter essa despesa aí, além do que já tem com jardinagem. E uma moradora questionou, né? Os outros bateram palminha, tudo, nossa, que bacana. Mas uma moradora questionou. De acordo com a convenção, nós precisamos de 2/3 para fazer a alteração, Ok, nós sabemos, mas nós comunicamos o projeto que nós vamos apresentar para vocês, né? Mas certamente irão aprovar, porque a gente tem experiência com isso, nós já fizemos 2 jardinagens assim, e não tem custo, porque você não precisa fazer o corte, né, com a máquina de grama. Mas mesmo assim, essa pessoa, infelizmente, não enxergou como um ponto de oportunidade. Poxa vida, era um capim que crescia, né? O condomínio tinha que dispor muito de dinheiro para poder contratar a jardinagem e ela não teve essa visão. E eu posso falar para você, cada um tem um jeito de olhar. A gente tem condomínio que ele tem aquele... É tipo uma moita, né? De ponta para cima. E aquilo dá muita aranha. Muita aranha. E aquilo dá Cara, você pode jogar veneno ali que você quiser. Mata a planta, mas não mata a aranha. Então a gente mudou algumas coisas, alguns aspectos, ficou até mais bonito. E a pessoa... Não, porque eu gostava daquele negócio, que eu não falei, então planta na sua casa. Sim. Você entendeu? O que a gente sempre vê do morador é que assim... se coloca para aprovação e o morador que não vai aceitar, ele não vai aceitar de jeito nenhum. Não adianta, ele vai falar que foi errado, ou que a aprovação foi induzida, que você tinha induziu, outras prioridades. Que tinha outras prioridades. Então a gente sempre fala isso, mas é bom, coloca para aprovação e acabou. Sim. Eu passei por essa situação, não da jardinagem, nós passamos direto, mas eu passei isso no meu particular, no meu condomínio, tudo ok. Sim. Cara, o cara foi lá e me abordou e colocou pra mim ponto de vista dele. O ponto de vista dele Você embasado. corrigiu, perfeito, embasado. Corrigiu, Galera, ótimo. sindicou, 2 passos pra trás, galera, me desculpa. Sobre isso. Entendeu? Eu acho que a comunicação, ela é mútua. Se você tem morador... Eu sempre falo isso. Se você tem morador que chega em você e pede desculpa, ele consegue, até com aqueles morador que ele não conhece, que é chato, ele consegue acalmar você e falar assim, cara, 2 passos pra trás. E o pior de tudo isso, e tem aquela mazela, que eu acho que a maior dificuldade do síndico é participação em assembleia. E o problema maior e nós falamos muito isso, falamos muito aqui, né? E eu falo, a Assembleia é soberana. Tá no Código Civil, em todas as convenções. Se você não participar, você está dando o seu direito para aquele grupo decidir por você. Exato. E depois que faz a Assembleia e tudo mais, os grupos começam a babar. Eu não aceito. É a lei. Né? Ô Anderson, aproveitando que já que você falou de assembleia, a gente falou de convenção, eu já queria entrar nesse contexto rápido, né? Ela falou lá no início, né, que quando é assembleia é um pau. Então a gente foi verificar, porque a gente sempre, o pessoal fala assim, programa Hora do Pau. Cara, Hora do Pau. Assembleia é pau. A Débora falou aqui. Débora, você já tem participado dessas assembleias de eleição, de reeleição, que é absurda? Sim, a assembleia definida antes de acontecer. Isso é horrível. Como assim? Para você, morador, que não compreende esse universo condominial. Isso acontece da seguinte forma.
Muitas vezes o condomínio procura um síndico profissional, então entra em contato com a Débora, entra em contato com os meninos, pedindo uma proposta, pedindo uma visita, a gente vai conhecer o condomínio, nós encaminhamos uma proposta. Normalmente tem uma reunião, a gente passamos pelo conselho para conhecer, para entender se o perfil do síndico cabe naquele condomínio, né? Se é interessante para aquele condomínio. Passando por essa etapa, nós seguimos para a assembleia. Eu já participei de uma assembleia junto com a minha amiga e parceira Meire Andrade, que haviam conosco 8 candidatos. 8 candidatos. E recentemente nós participamos de uma assembleia, inclusive concorrendo com a gente, tinha uma grande empresa de síndicos profissionais, que ofereceu uma vasta... Mega Blaster. Mega gama de totem para você fazer pesquisa na entrada dos blocos. Surreal, né? Venderam muito bem o trabalho deles, tal. E quem foi eleito? O candidato que foi indicado por uma moradora Que fez campanha. que foi síndica alguns anos atrás, e a gestão dela, na visão dos moradores, foi uma gestão duvidosa, e ela foi destituída. Nessa assembleia de destituição, há 5 anos atrás, foi aprovado a auditoria da gestão duvidosa dela. Então, os moradores pediram a auditoria. E depois da saída dela, os outros síndicos que passaram pelo condomínio não permaneceram no cargo, porque aí começaram a fomentar. Aí um saiu, renunciou, depois entrou um outro, tal, enfim. Ninguém parou. Essa mesma pessoa indicou os candidatos para a eleição que aconteceu o mês passado. Então, pessoal, é uma questão de reflexão. Peraí, quem é que está me apresentando os candidatos a síndico que precisa assumir o meu condomínio, onde eu tenho um apartamento que é o meu patrimônio, é o meu interesse? Quem é a pessoa que está indicando? Qual é o histórico? É uma pessoa que esteve na gestão, que questionaram essa gestão, aprovaram uma auditoria, essa auditoria não aconteceu, e aí a pessoa que ele indicou foi eleita, com qual propósito? E aí depois, muitas vezes, os moradores reclamam, poxa, o meu condomínio está quebrado, o meu condomínio não evolui. Por quê? Não sabe tomar decisão. Não, e você quer mais? A gente fala aqui direto, a gente colocou esse programa Hora do Pau para expor isso. Porque Sim. o que a gente coloca? O que o síndico coloca quando ele é chamado para participar de um condomínio? Eu antes tem muito disso. Às vezes o condomínio está com um problema financeiro muito grave. E o síndico, ele tem que ser participativo nesse caso. Ele tem que dar um parecer dele. Lógico que todo mundo tem um trabalho a ser feito. Sim. Lógico que todo trabalho a ser feito tem um preço. Mas no início o cara consegue falar assim, não, galera, durante 3 meses, como vocês estão com um problema financeiro, a gente sabe da situação, o valor é esse. Depois de 3 meses arrumando a casa, o valor volta a ser normal, porque É justo. é um trabalho, É justo. eu preciso receber por isso, eu emito nota, tem funcionário, tem locomoção, tem um monte de coisa. Tem despesas, né? E aí você vai participar de uma assembleia, eu antes cansa de falar aqui, que você chega na assembleia, tem 8 participantes, que nem o seu. Sim. Aí você tem uma pessoa que sabatinaram ela no particular, que ela foi lá, que ela levou a equipe dela lá, que ela tá nos grupos. Fez a apresentação. Pra que levar 8 pessoas? Então não leva ninguém, já elege e acabou. Condomínio, a gente percebe que os condomínios não usam nenhum critério decente para escolher um candidato a síndico. E na hora da assembleia, você levar 8 candidatos, imagina quanto tempo durou essa assembleia. Aí quer colocar 5 minutos pro cara falar. Então, Aí você vê que 5 aquela minutos, pessoa... eu já tive 2 minutos. Então, aí você vê Luciano. aquela pessoa que... 2 minutos. E aquela pessoa, Luciano. aquela pessoa que foi sabatinada, você começa a ver que o pessoal começa... Não, então, e aquele negócio? Você responde pra mim? Como é que funciona? Não sei o que lá. Começa a dar um monte de parecer pra pessoa aparecer. E aí, quando você tá participando, você tem alguma pergunta? Não tem, não. É isso. É sobre Entendeu? isso. É sobre isso. Eu sempre falo, se você tem uma escolha... Cara, eu deixo bem claro. É uma escolha errônea?
Se é, o problema é de vocês. Só não faça as pessoas perderem tempo, porque a gente vê que tem blindagem até da administradora. Você vê que quando o Anderson vai participar de assembleia, principalmente de alto padrão, de condomínio de alto padrão, você vê que o cara quer puxar a ficha criminal do síndico, não é da empresa. É uma empresa que está entrando, é do síndico. Faça todos Tem os condomínio proclames. que pede extrato bancário, gente, da conta pessoal Não do pode, síndico. não pode. Não pode. Então você vê que não tem critério, Não. tem uma forma. Aí você vê que tem, lógico que tem administradora que trabalha da forma correta, que fala na Assembleia, galera, todos estão aptos a participar, a gente não pode, não tá isso, não diz que é regra pedir tudo isso que vocês estão pedindo. Tem cara que pede escolaridade do cara. Pede escolaridade. Escolaridade, antecedente criminal. Eu sempre falo o seguinte, você não vai conhecer o caráter do dono da empresa, você não vai conhecer nada. Você quer conhecer o cara? Você quer pedir alguma coisa favorável para saber se o cara trabalha ou não? Você pode me dar uma indicação no condomínio Perfeito. Visite os condomínios. Os condomínios, peça para visitar. Sim. É uma forma de você ter ali um parâmetro, um termômetro de como que é E essa outra, gestão. Pessoal, seja aberto. Vocês querem ter uma pessoa, para participar? O que vocês podem... O pessoal fiz jogo aqui, mas é pro pessoal da produção. Vocês querem colocar as pessoas para participar? Mas faça igual para todo mundo. Não coloque só um para ser sabatinado. Exato. Sim. Porque aí fica injusto. chato você colocar... Depois chegar lá, o cara falar da vida dele, falar do trabalho dele, chegar lá... Não, a gente já escolheu. Depois... E dá 5 minutos pro cara falar. É complicado. 5 minutos para definir alguém que vai representar a vida do seu condomínio. E vai cuidar do patrimônio, vai cuidar do orçamento. Vai E cuidar de tudo ontem, isso. Anderson, uma coisa que eu ouvi, não vai existir mais síndico profissional. É sindicatura. Você está montando uma empresa para cuidar disso. Isso já deveria ter acontecido faz muito tempo. Sim. O síndico profissional não é síndico profissional, é sindicatura. Ele está trazendo uma empresa. A empresa tem fases, tem seus departamentos, tem tudo. Tem um time, né? Um suporte. Não tem essa. O atendimento, o orçamento. Tem E tudo. uma outra coisa que eu fui questionado ontem, num debate falando de condomínio, de regra, as pessoas falam muito de você trazer 3 orçamentos. O pessoal fala que existe a lei da transparência. Não assim, existe. Eu falei assim, galera, peraí. Onde está escrito? Me Nós não traz, eu quero ver. estamos lá em Brasília. A lei da transparência é lá, que não tem nenhuma. Vocês têm que entender o seguinte, o síndico ele é obrigado a executar. Se vocês não dão parecer, o síndico é obrigado a executar. Agora, se vai ser o mais caro, se vai ser o mais simples, use o critério. Por que foi mais caro com essa empresa? Sim. Qual é a garantia? Qual é o trabalho que essa empresa realiza? Qual é a entrega dessa empresa? Você entendeu? Porque o barato está saindo caro em todos Sempre os momentos. sai caro. Aí a gente cai naquela questão das indicações. Gostamos muito quando o morador fornece uma indicação. Problema zero, mas certamente vai passar por toda aquela avaliação das outras empresas que a gente já trabalha ou que nós buscamos no mercado. E aí, porque o meu tio tem uma empresa de pintura, porque ele cobra mais barato. E muitas vezes fala isso na assembleia. Você monta toda uma assembleia para reforma de fachada. Aí você leva as 3 empresas, que na verdade os 3 orçamentos é só para você ter uma base do valor de mercado. Direcionamento. Porque tem o cara que vai cobrar 500 mil, mas tem o cara que vai cobrar 150. Mas o escopo de trabalho é o que vai mandar. Sim. É o que vai definir. Aí o cara chega na assembleia sabendo que a pauta é reforma de fachada. Ele levanta, gente, olha aqui, eu consegui uma empresa. Isso eu tô contando história de um colega porque aconteceu. Não, acontece. Aconteceu. Isso cada absurdo. Olha, 75 mil. 280 tá totalmente fora. Esse cara fornece a RT? A garantia dele. De quanto tempo é a garantia? A equipe. Como é que é a contratação dessa equipe? Ele tem dinheiro para executar? Tem dinheiro ou vai trabalhar com o dinheiro do condomínio? Exatamente. Olha, nosso tempo está acabando, mas eu queria falar uma coisa que eu falei aqui há alguns episódios atrás. Eu vi uma matéria esses dias atrás no Instagram de um cara que ele estava fazendo um investimento, né? E ele queria construir alguns galpões
E ele falou assim, eu usei alguns critérios. Eu quero garantia, eu quero escopo de obra, Sim. eu quero data de entrega, eu quero tudo. Eu quero bem organizado. Foi o Zé. O carrinho velho dele, o cadetezinho dele, o pedreiro. Falou, eu faço isso por 150 mil. Aí ele, cara, puta, 150 mil é barato, mas eu não tenho nada do que eu quero aqui. Me propus a fazer. Aí trouxe aquele caixa. Aí chega aquele cara com a Hilux, o cara dono de uma empresa. O cara falou, tudo que você tem aí, eu tenho aqui, tal. Contratou o cara. E aí, quando começou a obra, quem que ele encontrou fazendo a obra? O Zé. Ele não contratou o Zé, mas o cara contratou e deu toda a garantia para ele. Sim. Entendeu? Às vezes, é o que a gente sempre fala. O barato, ele sai caro. Às vezes, quando você tem uma pessoa que não consegue fornecer garantia, tempo de obra, né? A forma que vai ser executado, como vai ser executado, o tipo de material, que é uma especialização que o cara não traz na bagagem dele, Sim. mas ele sabe como fazer, ele não consegue. Então a gente procura sempre trazer isso para as pessoas. É isso mesmo. Os 3 Garantia. orçamentos, ele não garante que você está trazendo uma boa empresa. Não. É na hora de você explicar, porque o síndico ele tem uma escolha. Olha, quando o cara está à frente, eu trouxe 3 empresas. Essa é a mais barata, funciona dessa forma. Essa é a mais cara, que é o cara que vai te dar a garantia, que os funcionários têm todos os critérios, os critérios para trabalhar. NRs que... Eu vou fazer teste de ancoragem nos seus pontos que você tem aí, porque o cara vai ficar pendurado. Vou trazer um engenheiro do trabalho para avaliar toda a obra. E assim vai. E aí que a pessoa vê aqui, acha absurdo. Acha desnecessário. Muitas vezes o morador acha, ai, pra que tudo isso, gente? É só pintura. Não, pessoal, condomínio, a gente tem que garantir que as coisas funcionem e muitas vezes você faz todo o levantamento da empresa e são as CNDs que você pede e a pólice de seguro que manda, CNPJ tá ok, e mesmo assim no decorrer da obra pode acontecer alguma situação inesperada. Sim. Mas a gente tem que procurar o mais assertivo possível, né? Que é justamente para a gente resguardar o condomínio. Sim. Então, o síndico, ele tem a obrigação de resguardar os interesses do condomínio. Até e não os interesses pessoais. Com É ele certeza. que responde. A parceria não é com ele, é com o condomínio. Exatamente. Débora, eu queria agradecer a sua presença. Que pena que acabou. Eu vou Bom, falar para Rafa. você que... Tem coisa pra falar. Falamos hein? muito, Por isso hein? que eu não gosto de colocar... Alguns temas a gente tem que fazer, é lógico, abordar, porque é essencial alguns temas, mas é sensacional a gente sempre falar da nossa experiência e do que vem acontecendo no mundo condominial. Queria agradecer a sua presença. Vamos trazer a sua colega aqui pra gente poder conversar. Quero você no programa A Hora do Pau. Hora do pau. Bora. Isso vai ser bem legal. E agradecer novamente você aqui. Foi um papo sensacional. Foi, adorei a oportunidade, meninos. Obrigada, Luciano. Obrigada, Anderson, pela oportunidade. O mercado precisa de novos rostinhos, né? De novas experiências, de novas trocas. E me coloco à disposição caso algum condomínio necessite de uma gestão diferenciada, de comunicação, de uma gestão personalizada, tá? Tem os meus contatos. Débora Reis. Olha lá, tá na tela. Natal. Pessoal, queria agradecer a audiência do Em Questão Cast. Muito obrigado você que está assistindo, que se inscreveu, que curtiu, que compartilhou e apertou o sininho para os nossos conteúdos. E você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta, compartilhe, aperte o sininho que você receberá novos conteúdos como esse da Débora do Em Questão Cast. Queria agradecer aos nossos apoiadores, Mundo da Troca, LTS Síndicos, Fast For You, G5M, Enzino Bomba, SEAP Segurança e Serviço, Premier Piscina, LDTEC Desentupidora, Casa de Bomba São Paulo, Migrate Soluções, Espacial Imóveis, Esperança Animal, Laquiato Pet Store, Schneider, Conexão Day, o Elano que, foi sensacional, e agradecer ficando com o Enzo e Murilo. Né? É isso daí. Pessoal, até o Falou, próximo tchau, episódio tchau. do Em Questão. Murilão, essa daqui, hein, cara? Faz um ano que eu separei. Que absurdo. Deu uma saudade. Está fazendo quase um ano que nos separamos, mas eu não te esqueço.